Arrumadinho, o prato feito do jornalismo pernambucano. Eleições 2022. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao Arrumadinho, o podcast de análise, opinião e agora também de entrevistas da Marco Zero Conteúdo. A gente vai continuar a tratar da política local. A gente começou no episódio da semana passada com a entrevista com Marília Reis. Voltamos hoje a entrevistar, desta vez, uma das novidades do cenário eleitoral de Pernambuco em 2022, que é Jones Manoel. Uma novidade dupla, né, que volta com o PCB, a volta do PCB ao cenário, às disputas eleitorais de Pernambuco. O PCB que não é um partido novo, não é um partido de formação recente, é um partido com 100 anos de existência e que, seja no seu formato antigo PCB, na sua versão PCB ou na sua versão PCdoB, no caso o Partido Comunista, sempre produziu mandatos em Pernambuco desde pelo menos 1947, com a eleição do prefeito de Jaboatão, Manuel Calheiros, com a eleição de 3 constituintes para a Constituição de 1946, inclusive Gregório Bezerra, e eleição de vários parlamentares ao longo desta, inclusive a primeira parlamentar mulher de Pernambuco, a Dalgisa Cavalcante. Então vamos aqui hoje entrevistar Jones Manoel, que é historiador, que é professor de história, que é educador popular, militante do PCB, youtuber, com muito mais competência para tratar dessa mídia do que eu. Vocês vão ver a diferença, vai ser grande. Jones, seja muito bem-vindo. Quero muito agradecer a sua presença, o seu aceito ao nosso convite. A gente sabe como campanha eleitoral é cansativo, é exaustivo, como toma o tempo. E quero muito agradecer e, por favor, faça aí às vezes, se apresente um pouco mais do que essa minha apresentação tão resumida. É um prazer, Inácio, estar aqui. Acompanho o conteúdo do Marco Zero há bastante tempo. Inclusive, venho usando, né, o Marco Zero para estudar várias coisas, para acompanhar vários debates, reflexões sobre Pernambuco. E eu acho que foi uma apresentação muito boa, é isso, né? Meu nome é Jones, eu tenho 32 anos, sou professor de História, mestre em Serviço Social, comunicador e educador popular. Milito há 10 anos, vai fazer agora, inclusive em novembro, 10 anos de atuação política. Comecei minha atuação política na minha comunidade, que eu fui nascida e criada, a favela da Borborema. Comecei com um cursinho popular, e depois entrei no movimento estudantil, fiz movimento sindical, participei de vários movimentos sociais em defesa do passe livre, contra as remoções na época da Copa, frente contra o extermínio da juventude negra, frente de luta pelo transporte público, por aí vai. Nos últimos 3, 4 anos me dedico a um trabalho de comunicação e educação popular. Tenho 4 livros lançados, tenho um canal no YouTube que bateu os 200 mil inscritos, faço parte do Revolution, que é o maior podcast marxista do Brasil. E sou um militante comunista, né? Um militante comunista no sentido clássico da palavra. Comunismo, né? Depois da eleição de 2018, com aquela clássica fala do Cabo Daciolo, da Ursal, o comunismo passou a entrar num elemento estético, né? Muito presente nos carnavais aqui de Olinda e Recife. Só que a gente é comunista no sentido clássico da palavra, dado a perspectiva de que a gente acredita que para a gente transformar radicalmente Pernambuco e o Brasil, a gente precisa de uma revolução socialista, a gente precisa do povo trabalhador no poder. E nessa eleição estou aceitando a tarefa de ser candidato do PCB ao governo do estado de Pernambuco. A primeira eleição que eu disputo está sendo um desafio gigantesco, tem vários elementos que a gente pode tratar no decorrer da entrevista, mas eu acho que, no geral, é isso. Eu também sou um profundo apreciador de rap, pagode, de cinema de qualidade duvidosa. Cinema de qualidade duvidosa é ótimo. Então somos dois. O Jones tem 211 mil seguidores no YouTube, 177 mil seguidores no Instagram e outros tantos, 177 mil no Twitter, para você ter ideia da dimensão do quanto ele consegue se comunicar com vários segmentos da população, né? Jovens, trabalhadores, enfim. Bom, antes da primeira pergunta, antes de eu jogar aqui a primeira interrogação aqui na nossa conversa, pedir para que curtam, comentam, compartilhem, ativem o sininho, se inscrevam no nosso canal. E lembrando que o Marco Zero é um coletivo de jornalismo independente. A gente sobrevive, nós temos alguns financiamentos de organismos internacionais, mas sobrevivemos principalmente da doação de quem respeita e de quem acredita que o jornalismo
de qualidade contribui para o debate público. Então, lembrando que tem a nossa página de doação e, além de tudo, tem o número do Pix aí na tela o tempo todo. Vamos lá para a primeira pergunta para a Jones. Eu tinha dito a você antes que eu ia pegar uma das perguntas que eu fiz para a Marília semana passada e vou trocar o sinal. Sim. No seu caso, como seria o governo de Jones Manoel, um governo do PCB, como seria esse diálogo com a direita e com setores do empresariado, com setores econômicos que não vão desaparecer porque Jones Manoel foi eleito governador, um candidato do PCB foi eleito governador, como, por exemplo, lá em Olinda, não desapareceram quando Luciana Santos foi eleita prefeita pelo PCdoB. Como seria isso? Perfeito. Eu acho que seria um diálogo pautado em princípios e em um projeto muito claro, sabe? Um governo do Estado não é uma revolução, né? Então a gente ia continuar tendo os setores da burguesia, do conservadorismo e por aí vai. Só que o que é que eles estão acostumados a fazer? Eles estão acostumados a decidir as políticas públicas nos bastidores, nos corredores, no lobby, na sala fechada, no ar-condicionado, né? Então, a forma de fazer pressão, inclusive nos governos, passa muito por isso, além, claro, dos mecanismos clássicos da imprensa tradicional, da chamada grande mídia. Mas, veja, imagina se a gente chama a população pernambucana para um debate, por exemplo, sobre o setor sucro-alcooleiro. É um setor que tem subsídios variados, tem política de isenção fiscal, tem crédito preferencial, enfim, tem uma série de incentivos do Estado para se manter de maneira artificial, a propósito, porque a produção sucro-alcooleira de São Paulo é muito mais competitiva que a de Pernambuco e de Alagoas, que sobrevive basicamente nas costas do Estado. Esse setor que recebe tantos subsídios, isenções fiscais, crédito preferencial e por aí vai, ele só gera em Pernambuco inteiro 70 mil empregos precários, pagam baixos salários, com a média de 14 horas trabalhadas e por aí vai. Mas não, se a gente chama o conjunto da população, se a gente mobiliza, a gente puxa o debate público, fazendo debate, ô povo pernambucano, vocês acham justos, no conjunto total, um setor que gera só 70 mil empregos, ter de 4 a 5 bilhões, quando você junta tudo, desde subsídio até crédito preferencial? Sabe, eu tenho certeza que a maioria da população vai ficar do lado da gente. Não tenho dúvida nenhuma disso. Assim como, se a gente faz um debate com a população sobre a situação dos transportes, mostrando que, por exemplo, aqui em Pernambuco, as grandes empresas de ônibus têm mais de 300 milhões de subsídio todo ano, sem falar em certos absurdos, que é, por exemplo, demitiram os cobradores, dizendo que ia baixar a passagem. Aí a passagem não baixou, mas 2 mil cobradores perderam seu emprego. Inclusive, nessa eleição, nossa candidatura é a única que fala dos cobradores demitidos. Perderam seus empregos e agora tem um debate sobre voltar aos cobradores. As empresas de ônibus falam que não podem readmitir, porque senão a passagem aumentaria 10%. Mas, peraí, quando eles foram demitidos, a passagem não baixou 10%. Então, imagina, quando eles vierem fazer o lobbyzinho, a pressão de corredor, a gente chama um debate para público. Vem cá, você é feliz com o serviço da Baborema, você é feliz com o serviço da Caxangá? Pois sabe que esse povo ganha 300 milhões de subsídio por ano, que em 4 anos dá 1 bilhão e 200 milhões. Sem falar que o povo do Agreste e do Sertão está subsidiando um serviço de transporte que só cobra a região metropolitana. Então, além do absurdo em si, né, dessa estruturação do sistema de transporte, está falando de um povo do Agreste e do Sertão que está, subsidiando um negócio que nem usa, sabe? Então, eu tenho certeza que chamando um debate público, organizando um debate público, usando os mecanismos de pressão popular, a gente consegue fazer um contraponto às várias dinâmicas tradicionais da política burguesa. Aqui no Brasil, a gente se desacostumou a ter um governador, um prefeito, enquanto líder político. Nos últimos anos de neoliberalismo se criou muito uma gramática política do gestor. Um governador é o gestor, é o técnico, ele é o cara que não debate política com a sociedade, ele é o cara que não chama o debate, não organiza, não tem relação com os movimentos sociais, com a intelectualidade, ele fica trancado no gabinete assinando decretos. A gente se inspira, por exemplo, no que foi o governo do Estado do Leonel de Moura de Brizola, no Rio de Janeiro. O Brizola era um governador que, quando tinha os enfrentamentos, ele ia para o jornal, ia escrevia, dava entrevista, chamava o comício, organizava o debate, fazia um agito do conflito social em torno de pautas importantes para a classe trabalhadora. A gente vai fazer o mesmo. Agora, claro, é difícil, né, inegavelmente. Quando a gente fala, por exemplo, de acabar com o domínio da cana-de-açúcar na Zona da Mata, a gente está falando de uma realidade de domínio de 500 anos.
né? Então, sou historiador, eu sei muito bem a longa duração histórica do que significa isso. Quando a gente fala da situação de transporte, a gente está falando de empresas que controlam o serviço há 40, 50 anos em média, e que não teve nenhum governo até agora que bateu de frente com elas, assim como uma construtora que manda em Recife, região Amoura do B, que volta e meia constrói 2 espigas ilegais em algum canto, não tem quem bata de frente com ela. Nessa eleição, por exemplo, essa candidatura também é a única que faz um debate radical sobre reforma urbana e sobre o poder dessas construtoras. Com todo o respeito que eu tenho aos meus amigos do PSOL, a candidatura do PSOL nem toca no tema, percebe? Então, assim, a gente sabe a dimensão de tudo isso. Só que, para a gente mudar de verdade, para a gente ter uma possibilidade de transformação, essa força social, essa nova maioria que vai operar essas transformações precisa ser construída. Para ser construída, a gente tem que pautar isso, né? Porque eu não aceito essa dinâmica que é muito comum, inclusive, na esquerda brasileira, que é assim, em seminário acadêmico, todo mundo é radical, aí cita Trotsky, Stalin, Lenin, não sei o quê, beleza. Aí fica debate sobre o poder popular e não sei o quê e tal. Aí quando chega na política do miudinho, na política cotidiana, parece que todos esses debates do seminário acadêmico, parece que toda essa radicalidade, tudo isso some. E o que a gente precisa fazer é, na verdade, arrumar formas de traduzir para o conjunto mais amplo da população esses debates em torno de uma linguagem acessível para agitar o conflito social e organizar a classe trabalhadora para, em breve, tomar o poder. Então, vou pegar a sua deixa que você deixou para mim aí, que você colocou para mim, a questão do setor sucroalcooleiro. Um dos problemas que nós identificamos na Marco Zero, já fizemos várias matérias sobre isso, a questão da violência na Mata Sul, e devemos fazer mais. Na nossa pauta não faltam sugestões e situações que a gente tem que correr atrás para aprofundar esse debate na violência na Mata Sul. Me parece que o que está colocado lá é várias usinas, vários engenhos falidos que estão na mão de massas falidas, e que essas massas falidas sublocaram esses terrenos, essas terras, para empresas agropecuárias que têm o interesse em plantar gado para poder atender as demandas de um frigorífico que foi construído, se não me engano, em Canhotinho, mas na região sul de Pernambuco, da Master Boy. E essa pauta, um governo do Estado, ela precisa dialogar dessa forma que você está falando, com todos os setores, inclusive com a Justiça, que administra ou deveria administrar essas massas falidas e não faz. E aí, nesse caso, a pergunta é: qual a tua avaliação do governo do PSB, Paulo Câmara, em relação à postura em relação à violência na Mata Sul, a esse contexto de violência na Mata Sul, e como você faria diferente? Então, lembra o caso do menino Jonatas, que foi assassinado na tentativa de um atentado ao pai dele, né, que é o líder da Sindical Rural? Quando o Jonatas foi assassinado, eu passei a acompanhar sistematicamente todas as redes do PSB, do governador Paulo Câmara e da vice-governadora Luciana Santos, para ver o que eles iam se pronunciar. O governador Paulo Câmara demorou 6 dias para abrir a boca sobre o caso. E eu tenho uma forte suspeita que ele só abriu a boca depois que o caso saiu no The Intercept na Carta Capital, que aí tomou uma dimensão um pouco mais nacional. Eu acho que foi inclusive a Fabiana Moraes. Isso, que escreveu para o The Intercept sobre o caso. Aí foi que ele abriu a boca. A governadora Luciana Santos fez um pronunciamento genérico depois de 4 dias do ocorrido, e as redes sociais do PSB Pernambuco simplesmente não falaram do tema, inclusive as redes do PCdoB Pernambuco também, o PCdoB que está na vice-governadoria, né? Então, acho que a primeira coisa a ser dita é que o governador Paulo Câmara, ele tem uma postura de um avestruz, né? Acho que essa é a palavra, um avestruz. Ele não se coloca
para repudiar os casos de violência, especialmente os casos de violência mais chocantes que acontecem em Pernambuco. A gente fala muito de Bolsonaro, que Bolsonaro incentiva a violência, a deboche, não sei o que, tudo isso é verdade. Mas veja, a gente tem um governador que, por exemplo, saindo um pouquinho do tema, mas já voltando, só para dar um exemplo. Teve um caso de uma moça, uma travesti, que foi assassinada, queimada viva, Roberta, no Cais de Santa Rita, tocaram fogo. O Cais de Santa Rita fica bem próximo do Palácio do Campo das Princesas. Isso eu não sei quantos quilômetros dá, mas imagino que não dá nem 3. Percebe? Então, assim, um crime bárbaro a 1 quilômetro da sede do poder governamental do Estado. O governador Paulo Câmara ficou calado. Quando teve o caso do assassinato da menina lá em Salinas, em Porto de Galinhas, né, que a comunidade, desde o primeiro momento, disse que foi uma bala que saiu da arma da polícia, foi uma criança, se não me falha a memória, de 8 anos assassinada, o governador também ficou calado. Então, assim, é meio assustador. 6 anos. 6 anos, né? É meio assustador você ver um governo que se diz progressista, né, e que não tem capacidade de ir a público repudiar de maneira séria e efetiva para que a sociedade sinta firmeza no que se está falando, casos de violência e agressões como essas, assim. E aí, veja, eu não estou nem falando de política pública, eu estou falando só da palavra, do ato do governador tentar pautar o debate público a partir da sua fala, dos seus posicionamentos. Isso é um ponto. Aí vem o segundo ponto, veja. O caso da Masterboy é um belo exemplo do que é a política do PSB. Já assistiu aquele filme Não Olhe para Cima? Sim. Pronto, né? Aí tem aquela parte do meteoro, deixa o meteoro vir para a gente minerar o meteoro, que o meteoro vai gerar emprego. O discurso oficial do governo do PSB é que a Masterboy vai gerar 4 mil empregos diretos e indiretos. Veja, com todo respeito às pessoas que podem até se beneficiar desse emprego, mas isso é quase nada para o nível de subsídio e de política de incentivo fiscal que a Masterboy está recebendo. 4 mil empregos. Se você pega todos os benefícios fiscais que a Masterboy está tendo e você investe, por exemplo, diretamente na reforma agrária, no melhoramento da produção, em apoio técnico, escoamento, em construção, por exemplo, de feiras e de mercados públicos para ter um local de venda de produção agrícola e de artesanato, você consegue gerar muito mais empregos do que isso. Percebe, inclusive, com uma relação muito mais harmônica com a natureza, a propósito. Então, assim, 4 mil empregos diretos e indiretos. Percebe? Então, assim, não faz sentido. Vai causar outro caso de degradação ambiental, porque vai reconfigurar... E você vai tirar dezenas de milhares de pessoas de suas terras. Exatamente. Você vai produzem alimento. Você vai reconfigurar todo um conjunto de biomas, de territórios com a expansão da pecuária. Vai tirar milhares de pessoas de suas casas que, consequentemente, vão morrer, porque aconteceu muito isso em Suape. As pessoas eram tiradas da região, moravam ali desde sempre, o avô morava ali, a avó, o bisavô, foram para o centro do Cabo Santo Agostinho, de Pojuca, foram para Charneca e morreram de depressão, porque não aguentavam viver longe do seu sítio, né? Então, assim, vai criar infinitos problemas, vai destruir produções de culturas tradicionais que a gente come, porque, assim, a gente não come boa parte do que o governo se orgulha da fruticultura para exportação. A gente come macaxeira, a gente come feijão, a gente come as frutas e legumes plantados pela agricultura familiar. E tudo isso dentro de um projeto que é banhado a violência. Então, assim, eu não posso afirmar categoricamente que a Masterboy está envolvida. Atenção, viu, Masterboy? Não estou afirmando categoricamente. Mas eu não posso afirmar categoricamente que a Masterboy está envolvida nos vários casos de pistolagem que estão rondando a região e ameaçando as pessoas de morte para elas saírem de lá. Mas é interessante, né? Quando chega um grande grupo de pecuária, e aí, de repente, começa a aparecer pistoleiro ameaçando as pessoas para eles saírem de suas casas. Na época, praticamente não saiu na imprensa pernambucana. Isso eu posso afirmar, inclusive, porque eu estava lá. Pode me processar. A Moura do B, quando estava naquele Ocupa Estelita, eu estava lá, a Moura do B chegou um momento que ela começou a mandar capanga armado. Né? Começou a mandar capanga armado ameaçar o pessoal. Então, a gente estava ali dormindo no Ocupa Estelita, e aí chegavam os carros, desciam os caras armados, mostravam arma e não sei o que, e por aí, velho. Não fizeram nada, porque no Costelita tinha muito branco, playboy rico. Aí os caras, assim, né? E uma área central da cidade, né? Mas com câmera o tempo todo lá. Mas eu diria que é muito mais pelo público que estava ali do que qualquer outra coisa, né? Mas intimidavam, mostravam arma e por aí vai, sabe? Então, veja, um governo da gente, o que é que a gente faria? A gente tiraria toda a política de incentivo e subsídio para a Masterboy, toda, absolutamente toda. Faria com que o CPRH, que é a agência do CICIO, né? A nossa autarquia, que deveria regular, ajudar na proteção do meio ambiente, de fazer
estudos e licenciamentos é a agência do SimSenhor. O CEPRH diz sim para tudo. A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade acionada para avaliar os impactos da expansão da pecuária, e a gente teria uma política de incentivo à reforma agrária, à produção camponesa, ao processamento industrial dos produtos da própria terra, né? Aquele processo básico de, por exemplo, se tem uma família, por exemplo, planta caju, ao invés de ela vender caju in natura, vamos ajudar com apoio técnico, com extensão rural e tal, para ela processar isso, fazer uma compota, produzir uma castanha, que vai ser num pote mais bonitinho, um negócio que vai ser vendido muito mais caro, por exemplo. Uso agregar valor, né? Exatamente, para os turistas, por exemplo, né? Enfim. Então, é isso. O Casamastébo é um exemplo perfeito como esse governo de progressista não tem nada. Aliás, esse fato é fundamental. Eu estava no Espaço do Sertão, assinando a agenda pela agroecologia, né? Aí estava lá o deputado Isaltino, do PSB. Aí o Isaltino estava falando, como se orgulhando que no mandato dele ele apresentou a criação da data da reforma agrária de Pernambuco em homenagem a Francisco Julião. Não, tudo certo. Assim, mas o PSB não tem política de reforma agrária. O Eduardo Campos, que era muito mais esperto do que o posto do Paulo Câmara, ele ainda tinha uma política de tentar melhorar alguns assentamentos da reforma agrária existentes. Então, na época do Eduardo Campos, sim, teve um melhoramento de infraestrutura, de acesso à água, energia elétrica, algumas estradas que davam acesso, tudo certo. Mas do Paulo Câmara para cá, Pernambuco simplesmente não tem política nenhuma de reforma agrária. E, a propósito, na briga entre o Danilo Cabral e a Marília Reis, pelo legado do doutor Miguel Arraes, nenhum dos dois apresenta uma proposta de reforma agrária para Pernambuco, né? Bem lembrado. Nessa questão da Mata Sul, quando você falava, eu me recordei que boa parte dessas empresas de agropecuária que aparecem para arrendar as terras dos antigos engenhos e usinas que estão nas mãos das massas falidas dessas respectivas empresas, têm sócios que eram sócios da empresa original, lá da usina ou do engenho original, ou são pessoas da mesma família. Várias dessas empresas, essas agropecuárias. Então, na verdade, é a mesma turma querendo ficar com as mesmas terras e tal. Bom, numa das entrevistas que você deu para... Eu vi várias nesses dias, sabendo que eu ia te entrevistar hoje, uma delas foi para o G1, e que foi uma entrevista rápida, 20 e poucos minutos, e percebi que você corria muito para responder as questões que... Tinha um cronômetro aqui, pô, eu ficava olhando. A agonia danada que Clarissa Góes fazia, e ao mesmo tempo ela tem, uma dessas respostas, que foi a questão do transporte público, tem um rebatimento nisso que a gente discutindo até agora, na relação entre as forças populares, entre um governo de esquerda, que seria o governo de João Luiz Manuel, contra, nessa relação, não contra, mas na relação com os empresários e com os representantes da direita tradicional e tal. Que é a questão do transporte. Você fala muito de redução de preço de passagem, fala sobre a questão das frotas e tal, mas não diz o como. Então, já que não tem um cronômetro na sua frente agora, me explica como seria isso, inclusive sob o ponto de vista de quem chega no cais de Santa Rita e sabe como voltar para casa de ônibus, que é o seu caso, que você usa ônibus, você mora na Zona Sul, entre Recife e Jaboatão, usa os ônibus da Borborema. Quer dizer que esse é um raro caso do que o entrevistador também anda de ônibus e volta para casa de ônibus. Eu sei andar de ônibus nessa cidade, eu não dirijo, então a gente sabe do que está falando. Vamos embora. Meta bronca aí. Veja, eu só tenho uma leve discordância que eu nunca expliquei o como. Eu acho que eu já expliquei várias vezes. Só que tem vários procedimentos, vários padrões que a gente vai ter no próprio desenho da governança. Que é, por exemplo, vamos lá. Primeiro ponto. Ninguém sabe hoje ao certo qual é a margem de custo e de lucro das empresas de ônibus, porque, como a gente fala nos movimentos sociais, tem uma caixa preta dos transportes, que são as próprias empresas de ônibus que dizem sua margem de lucro e de custos. Isso fere 300 mil princípios constitucionais que você, Inácio, se quiser fazer uma reportagem agora e dizer assim, quanto é o lucro da Borborema, você não sabe. E a Borborema é um concessionário público, né? Então, ela está fazendo operando um serviço público que é uma concessão, portanto, o princípio constitucional da transparência, deveriam ser dados públicos. Qual é o custo de operar esse sistema, qual é a margem de lucro. Então, a primeira coisa é a auditoria nas contas, de conversa inicial. Aí vem o segundo procedimento padrão, que é a partir que está dentro do
nossa política de saúde, que é fortalecer a vigilância em saúde do trabalhador e aí garantir mudanças rápidas e emergenciais nas condições de trabalho dos rodoviários, né? Categoria que sofre bastante, que tem vários casos de adoecimento, de problemas múltiplos, que durante a pandemia foi uma das que mais contraiu o Covid-19. E eu conheço, por exemplo, vários pontos de descanso dos rodoviários em que não tem um banheiro para a galera usar, sem água mineral, porque eles mesmos se juntam, compram lá um filtrozinho de plástico, botam um bujão, porque a empresa não coloca. Então, melhorar a condição de trabalho de imediato dos rodoviários, a partir de uma política de vigilância em saúde do trabalhador que a gente vai estender para todo o estado de Pernambuco. Aí vem o terceiro procedimento básico, que é retirar todos os subsídios e rever subsídios, por exemplo, empresas de ônibus, inclusive fazendo um processo de direcionamento, redirecionamento muito claro, que é, por exemplo, o metrô aqui de Recife, que vive em crise permanente, ele paga todo ano 9 milhões de imposto de ICMS sobre a energia elétrica e o diesel usado para manutenção do serviço. As empresas de ônibus não pagam. Então, a gente redirecionaria o subsídio que tem as empresas de ônibus imediatamente para o metrô, para melhorar a sua situação financeira, a sua capacidade operacional. Aí vem o quarto procedimento, que é baixar de imediato as tarifas. Isso, inclusive, é possível considerando que, hoje, o maior aumento do custo operacional do serviço está nos combustíveis, a partir da política do PPI, né, que foi instituído com o governo Michel Temer, e a gente tem expectativas que o próximo presidente da República, que não seja Bolsonaro, vá rever o PPI, o que teria como consequência uma redução imediata de um dos principais custos operacionais do sistema, né? Então, assim, baixar o valor da passagem, aumentar o número de ônibus nas linhas, instituir de verdade o passe livre para pessoas idosas, que aqui em Pernambuco o Estatuto da Pessoa Idosa vem sendo desrespeitado sistematicamente, garantir passe livre para estudantes, garantir passe livre para desempregados que estão, por exemplo, cadastrados a partir do CAD único, tudo isso é informatizado e operacional. A gente tem informatizado todas as pessoas que estão cadastradas no CAD único que estão desempregados e a gente tem um sistema de bilhetagem eletrônico que também, então, assim, 50-50 com uma teclada, sabe? Não tem nem trabalho nenhum para cadastrar, nem nada disso. Aí, a partir disso, a gente teria que usar o fantástico mercado capitalista para transformar essas empresas de ônibus. Eu, por exemplo, estava fazendo algumas leituras, né? Você pega a região metropolitana aqui de Recife, a gente está falando de mais de 2 milhões de pessoas, né? A gente está falando de um mercado potencial de transporte gigantesco. Eu tenho certeza absoluta, porque eu venho estudando isso a propósito, se a gente chegasse para uma proposta para o governo chinês, que a partir da nova Rota da Seda, dos projetos de infraestrutura que eles estão apresentando pelo mundo, a gente tem aqui um problema de transporte na região metropolitana, a gente tem um mercado potencial de clientes da ordem de mais de 2 milhões de pessoas só aqui, e a gente quer que vocês instalem, em parceria com o governo do estado, uma joint venture, em que o governo do estado é o sócio majoritário e controla a decisão de como vai funcionar o sistema de transporte. E aí, no prazo de 30 anos, amortizando o lucro de vocês, ela passa integralmente para o controle do estado. Toda grande empresa de transporte da China ia querer se instalar num serviço desse, sabe? Então, assim, o que existe isso inclusive é engraçado, porque, veja, no setor sucroalcooleiro, os caras vivem nas costas do Estado, né? Falam tanto em livre mercado, mas se tivesse uma semana de livre mercado, eles quebravam todos. No setor dos transportes, é uma dinâmica mais ou menos parecida. Eles vivem de subsídio e vivem de usar um direito de concessionário público, violando os princípios mais básicos da Constituição brasileira, da legislação vigente. Então, a gente iria estimular a concorrência, criando condições para ter um sistema cada vez mais estatizado. Quando a gente fala em sistema estatizado, não significa dizer que todo o conjunto do sistema de transportes seria gerido diretamente pelo Estado. Significa que o comando do sistema de transporte seria gerido pelo Estado. E aí poderia ter uma participação de concessionários privados? Zero problema. Agora, ia ter controle do poder público e controle direto da participação dos rodoviários, dos usuários, das associações de moradores que se queixam muito de retiradas de linhas que serviam às periferias, de atraso, de redução do número de ônibus nas linhas sem avisar ninguém. Aí empresas decidem e acabou. E, por fim,
caminhar no sentido de construir um sistema estadual de transporte. Porque, veja, esse ponto é importante. Você aí que é da região metropolitana, saiba que o Agreste e o Sertão simplesmente não tem sistema estadual de transporte. É uma zorra, é uma baixaria. Cada cidade faz o que quer. Tive agora em Garanhuns. Em Garanhuns a passagem é R$ 3,90 para trajetos que duram em média 4 minutos, pô. Tá ligado? Então, assim, a pessoa paga quase R$ 8,00 num trajeto daqui para ali. Caruaru, cidade da senhora Raquel Lira, inclusive, ninguém pergunta isso para Raquel Lira, né? Eu acho impressionante. Eu tava, só abrindo um parênteses aqui rápido, eu estava assistindo um debate da TV Jornal, que a gente, infelizmente, foi excluído, né? Aí teve uma pergunta de transporte para o João Arnaldo e a Raquel Lira. Aí eu fiz, pronto, agora o João Arnaldo vai perguntar sobre o preço das passagens em Caruaru. O João Arnaldo ficou divagando sobre VLT. Assim, lá em Caruaru, acabaram de aumentar o preço das passagens, em que a passagem na área urbana de Caruaru é R$ 4,50 e na zona rural é R$ 7,50. E a zona rural é logo ali, em Caruaru. Você percebe? E aí, do ponto de vista de uma geoeconomia da cidade, a zona rural é a parte mais pobre da cidade, né? Então, para a parte mais pobre da cidade, a passagem é R$ 7,50, R$ 15 para ir e voltar, sabe? Então, assim, cada cidade faz o que quer, e aí boa parte das cidades, das 184 cidades de Pernambuco, não tem, inclusive, nem sistema municipal de transporte. É basicamente mototáxi, de pé, cavalo, bike, carro e moto para quem tem. Então, a gente precisa olhar para o povo do Agreste e do Sertão e criar um sistema estadual de transporte. E aí, criar um sistema estadual de transporte com as prefeituras como co-participantes desse sistema, inclusive entrando com recursos, mas querem ter um sistema estadual de transporte, porque a gente não pode só criar um sistema de transporte que é ruim, a região metropolitana objetivamente é péssimo, e deixar o Agreste e o Sertão Deus dará. Eu ia, no meu roteirinho aqui que eu preparei aqui de perguntas, eu ia falar agora sobre educação, até porque você fala com muita propriedade sobre educação, não só como educador, mas também por ter sido aluno de escola pública. Isso. Mas eu vou botar essa em parênteses e eu volto já nesse assunto. Mas já que você deu a deixa, você é bom de deixar deixas aí, de disponibilizar as deixas para a gente. De João Arnaldo e do pessoal, te fazer uma pergunta. A gente chegou a fazer uma matéria, nossa repórter, acho que Carol Santos, fez uma matéria contigo e com os outros candidatos da esquerda. Uma matéria maravilhosa. Sobre a possibilidade de... por que a esquerda está indo fragmentada, né? Foi logo no começo do período eleitoral, período de pré-campanha eleitoral. E uma das possibilidades que havia de aliança é entre o PSOL e o PCB. As pessoas discutiam essa possibilidade. Eu lembro disso, que houve essa conversa ao longo do início de 2022, final de 2021. Em algum momento houve uma intenção de se conversar realmente, ou nunca teve nos planos reais do PCB e de Jones de abrir a candidatura e nunca teve nos planos reais de abrir mão da candidatura ou será que também nunca teve nos planos reais de João Arnaldo de abrir mão da candidatura? Vamos João lá. Arnaldo e do PSOL. Eu vou te dar uma exclusiva agora, uma coisa que a gente não falou para ninguém. Vai a informação em primeira mão para o Marco Zero, o conteúdo do podcast arrumadinho. Quando o PSOL lançou as prévias lá para definir quem era candidato, Ivan Moraes e o João Arnaldo, a gente fez um debate no âmbito do PCB, fazendo um debate muito claro que se o pessoal escolhesse o Ivan Moraes, a gente iria fazer um diálogo com termos diferentes com o pessoal, já trabalhando numa costura em que o Ivan lideraria. Essa costura seria a cabeça de chapa. Porque, veja, quem é o Ivan Moraes? Ivan Moraes é provavelmente uma das figuras mais carismáticas e populares da esquerda pernambucana. Todo mundo gosta do Ivanzinho, né? Como ele é popularmente... Falou uma das figuras mais carismáticas e populares da esquerda pernambucana. Não, mas Ivan é muito mais, pô. Ivan é muito mais. Então, veja, Ivan tem um apelo, tem uma base que segue ele, tem um histórico em vários debates importantes para vários segmentos da esquerda. Em uma chapa com o Ivan liderando, seria uma chapa que, para além do eleitorado do PSOL, agrega já uma base social mais ampla, né? Porque, veja, o próprio Ivan, quando foi eleito, inclusive, ele foi eleito com uma base social que acompanhava os debates dele na comunicação e por aí vai, não necessariamente com os votos do PSOL, né? Pelo contrário, o Ivan trouxe novos votos. Era um voto bem de classe média, né? Exato, para o PSOL. Pois bem, esse é um ponto.
O que foi que aconteceu? Desde dezembro do ano passado, a gente vinha tendo reuniões sistemáticas com a direção do PSOL. E aí mando um abraço para o Tiago Paraíba, que é o presidente do PSOL, é meu amigo, é um cara que eu não elogio ele porque a gente está em eleição, não. Eu realmente acho ele um militante muito qualificado, um cara sensacional, um dirigente partidário exemplar em muitos sentidos. E a gente vinha dialogando e conversando com isso. Só que qual foi o problema? O pessoal escolheu o João Arnaldo dentro de um acordo da dinâmica lá deles, é um partido de corrente, de tendências, né? Enfim, dentro de um acordo do Congresso lá deles. E aí, em nenhum momento, nos diálogos que a gente teve com a direção estadual do PSOL, foi colocado abertamente a proposta de nenhum método de decisão como a gente ia formar a chapa. Sabe, em nenhum momento isso foi colocado. A gente que fez uma proposta, bicho, a gente está no impasse aqui, porque a gente não faz feito o Chile. Vamos fazer uma primária? Vamos pegar, vamos jogar para o conjunto da sociedade, vamos chamar sindicatos, movimentos sociais, uma população, movimento negro, movimento feminista, LGBT, e vamos criar uma metodologia aqui de debates e tal, e depois de eleição. Como é que vai se configurar essa chapa? Isso não foi aceito, e aí vem o elemento. Essa entrevista que você citou do Marco Zero, o João Arnaldo cometeu um negócio, como é que a gente pode dizer? Uma deselegância política. O João Arnaldo ele fala que o PSOL é muito maior que o PCB, tem muito mais influência e capilaridade na sociedade, e que, por isso, eu deveria ser vice dele. Veja, o PSOL tem uma competitividade eleitoral muito maior que o PCB, e isso é inegável. Ninguém aqui está para negar a realidade. Haja vista, o PSOL, por exemplo, lançou um plantel de 50 candidatos proporcionais, né? Deputados federais e estaduais, candidaturas, inclusive, muito boas e muito fortes, como é o caso da Dani Portela, da Rubiancê, Carol Vergolino, a reeleição das juntas e por aí vai. Mas veja, isso é o PSOL. O PSOL é realmente um partido com a competitividade, com a densidade eleitoral. Com todo respeito ao João Arnaldo, do ponto de vista de conseguir cativar a população, do ponto de vista de conseguir tocar o debate, do ponto de vista da estética, da figura, de aparecer, de conseguir mobilizar setores da juventude, da classe trabalhadora, o João Arnaldo não consegue cumprir esse papel. E, em nenhum momento, ele colocou o debate de, Jonas, por que tu não vem ser... o PCB não vem para vice e a gente sai uma chapa juntos? Porque se ele colocasse, eu ia questionar com muita tranquilidade de por que assim não o contrário. Percebe? É isso, assim. Eu acho que a gente tem um debate, quando a gente vai montar uma chapa, tem duas dimensões, né? Tem um debate pragmático, que é como a chapa vai ficar mais competitiva, e tem um debate programático, né? E veja, um debate programático nunca foi colocado pelo João Arnaldo, foi colocado pelo PSOL. Tiago Paraíba debateu muito, com o Tiago Paraíba, o Lucas Poeg, a Eugênia e tal. Mas o João Arnaldo nunca colocou, e eu, por exemplo, tenho vários problemas com o discurso do João Arnaldo, que eu ia dizer que o PSB é um partido de esquerda, que não é de esquerda em Pernambuco, mas é de esquerda no Brasil. Ele fala isso sistematicamente em toda entrevista para justificar a aliança com o companheiro Geraldo Alckmin. Aí é difícil, assim, sabe, dizer que o PSB é um partido de esquerda. Esse é um ponto. E tem um segundo ponto, Inácio, que eu acho que isso está muito mais que provado, que é... do ponto de vista pragmático, como é que a chapa ficaria mais competitiva? Com todo o respeito, veja, se eu tivesse nesses debates eleitorais, eu teria jantado todos eles. Com muita tranquilidade, eu falo isso, e não é arrogância, não, sabe? De verdade, eu fico assistindo esses debates e fico impressionado. Que foi o exemplo que eu lhe dei, por exemplo, agora dos transportes. Porra, o João vai para um confronto com a Raquel Lira sobre os transportes. A cidade da Raquel Lira acabou de aumentar a passagem, que na zona rural vai para 7,50. E a família de Raquel Lira é ligada ao mundo do transporte, é empresa de ônibus. Exatamente. Aí vai para a pergunta dos transportes. O que é que o companheiro João Arnaldo fala de VLT e não explica para a população que é VLT. Ele fala assim, não, nós vamos construir um VLT que vai sair de não sei aonde, vai chegar na Gabeiraba, não falou dos ônibus lotados, não falou das poucas linhas servindo as periferias, não falou do preço das passagens em Caruaru, não falou da ligação da familiaria com o setor de transportes, não falou, inclusive, que várias zonas rurais de Caruaru não são servidas pelo transporte municipal, inclusive os próprios funcionários públicos da prefeitura têm que ir de carro, às vezes fretados, pagando do próprio bolso. Então, numa pergunta sobre transporte para Raquel Lira, que é de uma família proprietária de empresa de transporte, o companheiro João vai falar de VLT, e aí nada contra VLT, a gente também defende. Agora sim, está no espaço para o povão, para milhares de pessoas assistindo, a gente não vai estar divagando sobre VLT, entende? Então, assim, do ponto de vista
pragmático. Como é que a chapa ficaria mais competitiva? Isso me parece muito claro. Percebe? Então, assim, a aliança não saiu, basicamente, a despeito de uma boa vontade de vários setores do pessoal, tanto é assim que a gente conseguiu construir uma aliança para o Senado, a gente está apoiando a Eugênia Lima. A aliança não saiu, a meu ver, por uma postura equivocada do companheiro João, que, inclusive, chegou para falar para algumas pessoas que eu era um youtuber, não tinha experiência, ele tem experiência, por aí vai. Acho que não entendendo o que é o espírito do tempo, hoje. Acho que algumas pessoas estão com dificuldade de compreender que as dinâmicas do que é cobrado como algo importante para ser figura política estão mudando. Percebe? E aí, quem não perceber isso, acho que vai ficar para trás no bonde da história. Tanto quem está aqui hoje fazendo um debate no YouTube. Exato. Então, aliás, o debate não, é uma conversa, né? No YouTube. Eu te perguntei isso porque, na verdade, minha experiência de acompanhar a eleição, de acompanhar o vai e vem, né, e o teatro da política, eu achei que os dois nunca tiveram, os dois, quando eu falo, os dois partidos, né, não são as duas pessoas, nunca tiveram intenção nenhuma de abrir mão das respectivas candidaturas, até por necessidade mesmo de se trabalhar o PCB, essa retomada do PCB, que você é a cara dela. O pessoal tem uma expectativa em relação, porque vinha de um resultado muito bom eleitoralmente, muito bom politicamente, de 2018, com 5% de... Eleitoralmente também. Eleitoral... Foi a melhor votação da história do pessoal para governo do Estado, o pessoal que vinha de uma média de menos de 40 mil votos. O pessoal em 2006, com a Edilson Silva, teve 37 mil votos, depois teve 38 mil de novo com a Edilson, depois teve 26 mil com o Zé Gomes, e aí pulou. Pulou para 188 mil com o Dani Portela. Então, era um resultado... Então, assim, havia expectativas dos lados e nenhum dos dois quer. E veja, porque a chapa de Dani era uma aliança PCB e PSOL, era Dani Portela e Gerlane Simões. Mas veja, por que essa chapa fez tanto sucesso? Além das piscadelas que Marília deu para Dani, o que ajudou a dar uma transferência de voto, a Dani Portela ela tem uma coisa que é muito peculiar. Ela usou muito o elemento da mulher negra, sabe, educadora, professora, advogada e tal. Isso tocou muita gente. E a Dani ela tem uma coisa... de um carisma nos debates que tocou muita gente. Eu lembro perfeitamente, eu estava na casa de uma tia minha assistindo os debates na eleição de 2018. E aí estava um debate super complexo sobre isenção fiscal, Dani e Armando Monteiro. Aí Dani falou, a minha tia falou, menina, essa negona fala bem, né? Você vê, fala assim, vê que ela tá falando a verdade, né? Aí eu falei, tia, Dani é muito boa e tal. Sabe... o jeito que Dani... tem a estética do voto. Exato. O jeito que Dani falava, você pode debater, teoricamente, se o conteúdo estava bom ou não, mas Dani tem um carisma, um jeito de falar que cativa as pessoas que sentem verdade, firmeza e simpatizam com a figura. A figura dela é muito simpatizável, sabe? O que não está colocado, enfim, né, esse ano. Bom, já me avisaram ali que a gente estamos com tempo demais, mas deixa eu fazer uma pergunta política novamente. Tu diz, e eu acho com muita propriedade, ou com certa propriedade, que Lula, na verdade, é o centro democrático desse país, em termos de... Ele diz isso também. Ele diz isso também, não, e eu concordo. E se tornou agora, em 2022, de 2021 para cá, foi muito claro isso aí. Mas ele teve ali 8 anos de governo. É referência para governos de esquerda. São os 8 anos de Lula, assim, para o bem ou para o mal, né? Aí eu te pergunto, e quando eu vi a tua proposta de habitação, construir moradia popular para gerar emprego e tal, eu vejo uma semelhança grande com as propostas, com o que aconteceu no governo Lula e Dilma, Minha Casa Minha Vida. Gera emprego, oferece a moradia popular e tal, de forma bem rasa. Aí eu te pergunto, daqueles 8 anos do governo Lula, 4, 6 do governo Dilma, 4 vai, porque os outros 2 foi só... tentativa de se manter mesmo. Então, daqueles 12 anos do governo do PT, o que é que tem para que não se repita, para a esquerda não repetir, e o que é que tem para que a esquerda use como referência? Certo. Para a gente encerrar essa conversa. Eu acho que, de maneira geral, o que tem para se usar como referência é que o período petista, especialmente dos governos Lula, ele mudou, reconfigurou o imaginário do debate político eleitoral.
Não, se você deve lembrar da campanha de 2002. Se você puxar pela memória, o próprio PT não criticava a FHC por não ter feito política de moradia popular. Antes do governo Lula, por exemplo, já que você citou Minha Casa Minha Vida, se falava muito da situação das favelas, tal, era muito mostrado na propaganda, mas, por exemplo, podem procurar no YouTube, podem procurar no próprio programa antigo do PT, do TSE de 2002, da eleição de 2002, que não estava ali uma crítica. A FHC não fez um programa de moradia popular no plano federal, isso não estava colocado. A FHC era muito mais criticado por não ter construído universidades, por exemplo, percebe? Assim como não estava colocado no próprio programa do PT de 2002 a crítica à FHC por não ter feito um programa para levar água nos semiáridos nordestinos, um programa para garantir energia elétrica e por aí vai. Então, o que foi que o grande benefício do governo do PT? Ele reconfigurou o debate político eleitoral de tal sorte que hoje todo mundo é a favor de política social, né? Todo mundo é a favor, ninguém é contra. E todo mundo entende que é responsabilidade do governo federal operar políticas que até então ficavam a cargo do governo estadual, e se o governo estadual não fizesse, sumia, que é o caso de política de moradia, é o caso de expansão da cobertura de energia elétrica, de expansão da cobertura de acesso à água potável, de políticas ambientais para além da dimensão da Amazônia, de políticas ambientais no plano nacional, de infraestrutura para além do que é de competência diretamente federal, como portos, aeroportos e por aí vai. Então, o governo do PT ele reconfigurou isso. O Lula reconfigurou isso. Hoje em dia, não é mais possível, por exemplo, você ir para uma eleição. Possível né? Um partido novo faz isso. Mas, assim, você não se dá bem, percebe? Ir para a eleição dizendo que é contra a política social, que é contra o governo assumir responsabilidades de ajudar os governos e as prefeituras em tocar políticas públicas importantes para o combate às desigualdades. Esse é o ponto positivo. Agora, veja. Tem uma série de elementos negativos, assim, e eu vou te dar só um, que é para a gente ficar num exemplo bem curto. O governo Lula e Dilma, eles acostumaram com a ideia de que governar é negociar no Congresso. E veja, governar é também negociar no Congresso, mas governar é debate, é chamar a população, é instigar atos de rua, é instigar luta, é agitar o conflito social, é usar, sim, os movimentos de base para pressionar. O Bolsonaro entendeu isso, né? Não só Bolsonaro, toda a política latino-americana é isso, assim. Sim. O PT ele deu uma dose de um charme afrancesado, institucionalizado demais, né? A política brasileira. Coisa que, inclusive, é engraçado, porque o PT fazia isso muito bem nos anos 80, né? Vamos lembrar a prefeitura do PT em Fortaleza, a prefeitura do PT em São Paulo, com a Luiz Erundina, a prefeitura do PT em Porto Alegre, com o Olívio Dutra. Diadema. Ou seja, o PT não era maioria. Né? Na Câmara dos Vereadores, ganhou o executivo e governava na mobilização popular, na pressão, negociava, claro, óbvio, até no capitalismo, regime democracia burguesa, mas negociava sobre bases também de mobilizar, percebe? Então, assim, há um desarme ideológico, organizativo, que é impressionante, assim. É impressionante. As pessoas, inclusive, têm dificuldades de pensar como é que se conquista corações e mentes das pessoas, como é que se organiza as pessoas, como é que você cria correlação de forças para pautas que antes não eram consideradas importantes passarem a serem importantes. E isso é a responsabilidade direta do Lula, do PT, da Dilma, porque, veja, o Lula, eu lembro como se fosse hoje, velho. O Lula, ele sai da cadeia, justo e correto, porque ele foi perseguido politicamente pelo Sérgio Moro. O Lula vai dar uma entrevista para a Folha de São Paulo. Fazia muito tempo que o Lula não dava. O Lula começa a entrevista se orgulhando que no governo dele caíram o número de greves, o número de ocupações urbanas e rurais, e o movimento social, palavras dele, ficou mais pacífico. Tipo, isso é um absurdo, um cara, sabe, que vem do movimento sindical, que é de um partido que tem bases sociais de esquerda, falar um negócio desse, pô. Não, pô. Aliás, ele deveria, é por isso que inclusive ele terminou preso sem a devida resistência. Ele deveria ser o cara que vai instigar, sabe? Na Argentina agora tentaram matar a Cristina Kirchner, deu errado, ainda bem. Eu ia dizer, graças a Deus, dá por força do hábito. Enfim, tentaram matar a Cristina Kirchner, deu errado. Aí o presidente Alberto Fernandes, que é da ala direita,
do kirchnerismo, do peronismo, sabe? Alberto Fernandes é como se fosse o Aloysio Mercadante deles, inclusive até no carisma. Aí o Alberto... Nenhum, exato. Aí o Alberto Fernandes vai para a televisão, e chama o povo para rua no dia seguinte. Chama o povo para rua no dia seguinte e decreta feriado nacional. Vamos todo mundo para rua protestar em defesa da democracia, contra o ódio, contra o fascismo. Isso nunca aconteceu no Brasil. Você sabe que são 14 anos de governo petista. O governo petista nunca chamou o povo para a rua para nenhuma pauta, para nenhum enfrentamento, para nenhuma mobilização. O Lula nunca foi para a televisão para dizer assim, bicho, eu quero aprovar a reforma tributária. Mas está travada no Congresso. A reforma tributária é importante por causa disso. Você é a favor da reforma tributária? Organize no seu bairro, na sua universidade, no seu local de trabalho, ciclos de debate sobre a reforma tributária, sobre por que é importante, A gente precisa que a sociedade se mobilize para aprovar a reforma tributária. O Lula nunca fez isso, pô. Em 8 anos de governo. Tu entende o absurdo que é isso, assim? E aí, quando você pega a esquerda latino-americana, o Brasil é o único país que nunca teve isso nesse chamado ciclo progressista. Até Michelle Bachelet. Michelle Bachelet, que mal comparando, seria a versão Humberto Costa deles lá, que Marta Suplicy, uma Marta Suplicy, um negócio desse. Até Michelle Bachelet conseguiu fazer isso em alguns poucos momentos no governo do Chile, e o Lula, o PT e a Dilma nunca. Então, veja, a ideia de que, isso está muito presente nesse debate agora de voto útil, a ideia de que você volta para casa e aí deixa que o Lula resolve, porque o Lula sabe o que faz, é um bordão que se criou, né? Eu falava do culto à personalidade do PCB, dos comunistas e do stalinismo. Mas, meu amigo, o que é culto à personalidade maior do que o bordão? O Lula sabe o que faz? Ei, pô, é Deus, é. Percebe? Eu sei que, né? Porra. Então, assim... Verdade. Um dos princípios básicos, não precisa nem ser comunista, vou Inácio, para defender isso, é defender uma governança pautada na politização da sociedade, na mobilização popular, para, inclusive, melhorar as bases de negociação. Se a gente negocia sem o povo na jogada, vai prevalecer sempre o fisiologismo, os lobbies de corredor, o poder do PMDB, do PSD, do Kassab, a pressão. Nada é melhor para o Kassab, para o Renan Calheiros da vida, para o Nilson Oliveira, de negociar sempre nos bastidores, sem estar sujeito à luz do debate público, sem povo, percebe? E aí eu tenho sérias dúvidas se o Lula pretende mudar isso. Eu, sinceramente, acho que não. Percebe? Eu, sinceramente, acho que não. E tenho, por exemplo, entrando no debate, vamos supor que a gente não ganhe o governo do estado de Pernambuco, o que seria péssimo para a população, e que ganhe a Marília Reis. Por exemplo, a Marília Reis vem construindo um tipo de aliança política, um tipo de forma de fazer política, um tipo de governança que seria um governo de bastidor obscuro, de lobby com as... Eu não vou dizer as piores ratazanas da política pernambucana, porque tem uma parte das ratazanas que está com Anderson Ferreira, tem outra parte que está com o Cabral, por aí vai. Mas, por exemplo, sabe, no Sebastião Oliveira da vida, um Lula Cabral do Capitão Santo Agostinho, o André de Paula, por aí. Sabe, esse tipo de coisa, ele não tem possibilidade de oferecer transformações estruturais. Isso a gente quer, de verdade. Porque, veja, eu não quero passar o resto da minha vida lutando contra o capitalismo, não. Eu gostaria, inclusive, que a revolução fosse muito em breve, porque eu quero estar aposentado no socialismo já, curtindo uma praiazinha, ouvindo um rap e tomando uma cerveja. Então, assim, eu não quero estar minha vida inteira, estar daqui a 40 anos, estar reclamando da mesma coisa, porque eu transporto na região metropolitana do Recife, lá. O que significa que a gente tem que pautar a construção de possibilidades reais de mudança, pô. Não é melhora, porque melhora um pouquinho, aí vem um ciclo, aí vem um problema, e a melhora acaba. Mudança, transformação estrutural. E para isso, não dá para fazer sem um povo na jogada. Eu espero muito, que você que ama o Lula, que vai votar nele, meu amigo Josa lá do Chebá chama Lula de Painho, você que chama Lula de Painho e por aí vai. Quem é que chama Lula de Painho? Josa, lá do Chebá, que fica aqui do lado da Faculdade de Direito do Recife. Tudo certo, pode amar Lula, tranquilo. Eu amo Mano Brown, algumas pessoas amam Lula, é a vida, assim. Agora, façam isso, cobrando que o Lula tenha um modelo de governança diferente, velho. Não dá para repetir a mesma fórmula, não. Pronto. Lembrando aos... Eu vou usar um bordão do canal Nerdologia, é um canal do YouTube sobre ciência e história. Eles fazem sempre essa frase, eles usam sempre essa frase. Lembrando que esse vídeo é apenas um recorte, muita coisa ficou de fora. Então é mais ou menos isso, esse vídeo é apenas um recorte, muita coisa ficou de fora, inclusive minha pergunta sobre educação. Bom, mas vamos encerrando aqui, porque se alongou muito a
a questão, e sobre educação, Jones falou em vários outros vídeos. Agradecer a Jones muito a sua atenção, o seu tempo dedicado aqui a gente, ao Arrumadinho. Não é debate, mas você tem 1 minuto para as suas considerações finais. Perfeito. Não, quero agradecer, dizer que foi uma entrevista muito boa, uma conversa fantástica. Reforçar que não é média, eu leio o Marco Zero de maneira sistemática. Recentemente, inclusive, publicado por uma colunista de vocês, um texto da Mirela Santos, né? Mirela Santana, eu acho. Santana, isso. Desculpa, Mirela. E aí escreveu um texto sobre a estética da periferia e o uso dessa estética na política, por exemplo. É um texto fantástico. Todo mundo que vai decidir seu voto, que está acompanhando, que está pensando em quem votar, precisa ler esse texto. Eu recomendo muito. E dizer que foi um prazer, a gente está sempre à disposição. Para quem está acompanhando a gente, que acompanha minhas redes sociais, tudo com meu nome, Jones Manuel, e tem poucos Jones no mundo, é fácil de achar. Né? Então, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, lista do Telegram, né? A gente está em todo canto. E chamar vocês sem preconceito, com o coração aberto a conhecer nossas propostas, que eu acho que todo mundo que vai acompanhar vai chegar à conclusão que é o melhor para Pernambuco. Dia 2 de outubro vai... Inácio tem idade para lembrar daquela propaganda do Faz o 21, né? Que era Ana Paula Arósio que fazia, que o número do PCB é o número 21. Era uma propaganda da Embratel que tinha. Isso, é isso. Valeu, Jones. Bom, e ele acompanha mesmo, ele acompanha porque uma vez eu escrevi um texto horroroso, muito ruim, e ele foi um dos primeiros a me criticar. Foi aquele texto sobre Lênin, foi? Foi horroroso. Aquilo ali era uma tentativa de fazer uma brincadeira, cara. Tentativa de fazer uma brincadeira, mas escrevi de 11 horas da noite, cansado, saiu uma porcaria. Depois eu fingi que não fui eu que escrevi. Mas vamos lá, olha, muito obrigado a vocês todos, todos e todas que estão acompanhando o Arrumadinho. Lembrando que a Marco Zero Conteúdo é um coletivo de jornalismo independente, sem fins lucrativos, que depende da sobrevivência de quem acredita no nosso trabalho. Se você é uma dessas pessoas, vá lá na nossa página de doação, veja como doar, ou recorra ao Pix que está aí na tela o tempo todo e faça um Pix para a gente. Muito obrigado. Na próxima semana estaremos com o João Arnaldo, que João tanto criticou aqui, será a nossa vez de entrevistá-lo. O Arrumadinho fica por aqui.